Olá, muito bom dia, 7 horas e 23 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, na sua manhã de terça-feira, hoje dia 23 de janeiro de 2018. Para você pecuarista, para você produtor rural, para você que nos assiste, uma excelente manhã, um ótimo dia, uma excelente terça-feira para você, bons negócios. E no Bom Dia Produtor de hoje você terá muita informação do agronegócio, da pecuária e também da agricultura. Confira os destaques da edição de hoje. Queda no mercado atacadista do boi gordo estreita ainda mais as margens das indústrias. Boi e vaca gorda iniciam o mês com cotações em baixa. Também falaremos sobre qual seria a braquiária ideal para ser utilizada na sua fazenda. Tudo isso e muito mais a partir de agora, porque já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Manhã de terça-feira e o Bom Dia Produtor inicia essa manhã falando sobre o mercado atacadista do boi gordo, que nesse início de semana começou bem turbulento, com altas e baixas pelas praças pesquisadas pela agência Scott Consultoria. Mas quem traz para a gente o panorama completo, como foi o fechamento ontem em todo o país, é o médico veterinário Iberville Neto, consultor da Scott Consultoria. Iberville. Olá, o mercado do boi gordo começou essa semana, dia 22 de janeiro de 2018, pressionado. Em São Paulo, as cotações estão estáveis, mas existem algumas tentativas de valores abaixo da referência, embora no estado a pressão de baixa seja menor. Nas demais regiões nós temos uma situação de oferta um pouco mais confortável, embora não esteja abundante, mas um pouco melhor. E associando a isso a dificuldade no escoamento da carne, com os preços do atacado, no mercado atacadista de carne com osso, por exemplo, em patamar que não era observado desde agosto do último ano, essa desvalorização acaba pressionando as cotações e o mercado do boi gordo, principalmente fora de São Paulo. Então, o cenário atualmente é de testes e com possibilidade de recuos nos próximos dias. Bom, por hoje é só. Meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. E ainda hoje no Bom Dia Produtor você terá os indicadores para o boi gordo e para a vaca gorda com base no Brasil, nas principais praças brasileiras. Mas agora o assunto é sobre biotecnologias. A repórter Kylie Rodrigues traz para você agora quais são as 4 biotecnologias utilizadas na bovinocultura brasileira. A reportagem é do quadro Tecnologia e Produção. As 4 principais biotecnologias são a inseminação artificial, IATF, inseminação em tempo fixo, transferência de embriões e, por fim, a produção in vitro de embriões. Para explicar cada uma, fomos até a Embrapa conversar com a pesquisadora Alessandra Nicásio. A inseminação convencional é aquela que a gente já está acostumado a falar, que você observa o cio e insemina. Se você não quer mais observar o cio, você passa para a inseminação em tempo fixo. Então você faz o tratamento hormonal e insemina a vaca sem necessidade de observar o cio. Na transferência de embriões, a gente faz um outro tipo de tratamento hormonal, em que a gente superovula essa vaca. Então, ao invés dela ovular um óvulo só, ela vai ter uma ovulação de uma maior quantidade de óvulos. Essa vaca é inseminada e alguns dias depois a gente faz uma lavagem uterina e recolhe esses embriões. Os mesmos embriões são transferidos para outras vacas. A produção in vitro é um pouquinho diferente, a gente na verdade vai até a vaca, retira os óvulos que ela tem, sem precisar de nenhum tratamento hormonal. A gente retira os óvulos, leva para o laboratório e faz toda a fecundação e o desenvolvimento inicial do embrião dentro do laboratório. E aí a gente pega esses embriões e transfere para outras vacas, que são as receptoras.
O Brasil é o maior produtor de embriões in vitro do mundo, porém a técnica ainda é pouco utilizada por aqui devido aos custos. Atualmente, 10 a 12% do rebanho brasileiro é inseminado. Das 4 biotecnologias, as mais utilizadas é a inseminação artificial e a IATF. Quando se fala de valores, as duas técnicas também são as mais atraentes. Afinal, os custos com equipamentos e mão de obra são menores. Mesmo assim, cabe ao produtor decidir qual a melhor técnica utilizar com o seu rebanho. Afinal, os objetivos são diferentes. Quando você trabalha com a inseminação, tanto convencional quanto a IATF, você está utilizando mais a genética do touro, né? Você vai produzir, cada vaca vai produzir um bezerro por ano. No caso da transferência de embriões, por exemplo, você faz esse tratamento para coletar embriões a cada 60 dias, né? Então você consegue fazer 6 vezes no ano e produzir 4, 5 embriões desse animal em cada procedimento desse. Com a produção in vitro, você pode aspirar a vaca e coletar os óvulos toda semana. E aí que você produza 4, 5, às vezes um pouco mais, 6, 7 embriões, você produz esse número por semana daquela vaca. Então você está utilizando muito mais a genética das fêmeas. E é isso que o produtor tem que pensar na hora de escolher. Que pressão de seleção ele vai fazer. Se é só no macho utilizando a inseminação ou se ele vai fazer uma pressão em cima da fêmea também. E aí, lógico, o custo, que aí ele tem que decidir também pensando no custo. Kylie Rodrigues para o SBA. E durante todo o mês de janeiro é hora de você relembrar as principais matérias e também assuntos que foram destaque aqui no Bom Dia Produtor. Você vai conferir agora uma entrevista que a Elaine fez com a médica veterinária Adriane Zarte. Nessa entrevista, ela explicou como é possível fazer o manejo de gado sem deixar o bem-estar de lado. Você acompanha detalhes na retrospectiva do Bom Dia Produtor. Agora eu tenho uma informação muito importante para você, pecuarista de todo o Brasil, que faz inseminação artificial em tempo fixo e IATF. Pois nós estamos em plena estação de monta, mas alguns detalhes fazem toda a diferença. Você tem observado, tem feito bem o manejo aí da sua empresa rural? Pois esse é o tema do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui a médica veterinária Adriane Zarte para falar para a gente sobre a importância do manejo, que é um detalhe pequeno, mas que faz uma grande diferença no resultado final para você que faz IATF. Bom dia, Adriane, seja bem-vindo aqui. Vamos falar então da importância do manejo? Bom dia, Elaine. Bom dia, amigos aí de casa. Sempre bom começar o dia, a sua companhia aqui, Elaine. Muito obrigada, Adriane. Vamos falar então da importância do manejo, tudo preparado, a estação de monta começando, mas ainda tem pecuarista que não dá a devida atenção para o manejo. Exatamente, Elaine. Eu acho que aqui no estado a gente já está aí muitas fazendas na reta final da estação de monta, algumas aí em plena estação, e muitas vezes a gente acaba esquecendo do grande impacto que o manejo, né, a interação com o gado, né, dos manejadores, dos peões, dentro do curral, tem no resultado de um programa reprodutivo, principalmente quando a gente está falando, né, em programas de IATF, que é inseminação artificial em tempo fixo. A gente sabe, já tem uma série de estudos na literatura comprovando os efeitos que o estresse ocasiona na reprodução. A gente sabe que quando uma vaca está sob efeito de estresse, ela libera na corrente sanguínea um hormônio conhecido como o hormônio do estresse, que é o cortisol. E ele que impacta todo o resultado. Exatamente, Elaine. O cortisol alto, ele impacta, ele influencia na liberação de um hormônio muito importante para a reprodução, que é o GNRH, porque o GNRH ele vai regular as secreções de estradiol, FSH, LH, que são hormônios reprodutivos, que no momento que a gente está fazendo um protocolo de IATF, a gente está injetando nos animais, né, pedindo para que o organismo deles produzam esses hormônios, para que a gente tenha todas as vacas entrando em cio no mesmo dia, ali no mesmo horário. Mas se esse animal estiver estressado, a gente não vai ter uma correta ação desses fármacos. Toda essa tecnologia empregada. Exatamente. Inclusive, a gente trouxe aí 2 gráficos, vou pedir para o pessoal aí da produção colocar o primeiro gráfico. Exatamente, esse é de vacas multíparas,
Esse é um trabalho feito por uma empresa parceira nossa, Cria Fértil, lá do Goiás, onde eles fizeram um comparativo da taxa de prenhez de acordo com a velocidade com que os animais saíam de dentro do tronco. Então, no dia da inseminação, eles anotavam se cada vaca saía andando, marchando ou correndo de dentro do tronco de contenção após a inseminação. E aí, depois, eles compararam o índice de prenhez. Né? Mais de 50%. Exatamente, 47% de diferença de prenhez entre as vacas que saíam andando de dentro do brete para aquelas que saíam correndo. Tem um outro gráfico que é esse mesmo comparativo em primíparas, esse aí. A gente sabe que a primípara ela teve bem menos manejos, né, durante a vida dela, então são animais mais sensíveis ao manejo, e essa diferença subiu para 107%. A gente sabe que a primípara é a categoria muitas vezes mais difícil de emprenhar na fazenda, porque ela está amamentando, ela está em fase de crescimento, mas nessa fazenda a gente pode ver aí, eram mais de 400 primíparas nesse estudo, e as primíparas que saíram andando emprenharam aí 61%. Então, quando a gente pensa, né, o impacto que fazer os animais andar dentro do curral traz... Exatamente. E é importante frisar, Elaine, que não é só o fato dos animais estarem saindo correndo de dentro do tronco, não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu ali dentro do tronco, mas sim com o que vem antes, com o manejo lá atrás. Entendi. E também falando nisso, a gente tem até alguns vídeos também que dá pra gente mostrar melhor em relação ao comportamento, porque é muito comum, né, a vaca sair correndo. E como fazer? Existe, hoje em dia existem assim técnicas, né, até o manejo nada nas mãos, que faz com que elas fiquem mais calmas, mais tranquilas. E é possível, tem algum pecuarista, tenho certeza que deve ter algum pecuarista ainda um pouco reticente, que, né, tem forma mais tranquila de fazer esse animal andar mais tranquilamente? Sim, com certeza. Eu acho que você chamou a atenção para um tema muito importante, que é fazer as vacas andarem no curral. No nosso país, o gado ainda corre muito dentro do curral. Olhem só essas imagens do grupo Terra Grande, lá no Tocantins. Esse vaqueiro fazendo um excelente trabalho dentro do curral, num dia de manejo de ATF. Vacas que estavam sendo, pela primeira vez, sendo manejadas com a técnica nada nas mãos, ou seja, na vez anterior que elas tiveram no curral, que foi cerca de 20 dias antes, essas vacas foram recebidas de uma forma muito diferente, com muito mais pressão. E aí, né, o vaqueiro calmo, tranquilo, guiando os animais, mostrando para os animais aonde ele quer que elas entrem. Mostra, né? Exatamente. Ele mostra o caminho, aplica pressão no animal para que ele entre. No momento que ele responde, ele alivia essa pressão e os animais rapidamente entendem os comandos. Então, é isso que a gente busca, gado andando dentro do curral. E olha, esse cuidado com o manejo é um grande diferencial. Quando se melhora o manejo, é possível então sair do padrão de 50% de prenhez, atingindo acima de 60% com uma única inseminação. O manejo então é o diferencial. Exatamente. Eu acho que a gente já tem aí os protocolos de ATF bem definidos. Não tem muito mais o que se evoluir nessa área, mas a gente ainda está muito atrás na parte de manejo. Então é importante que a gente se atente a cuidar melhor dos nossos animais, principalmente dentro da estação de monta, principalmente dentro de programas de ATF, que a gente vai conseguir um impacto muito grande nos resultados dos programas de ATF. Em Novilha, esse cuidado deve ser ainda maior, principalmente no ETO, que é uma das categorias mais difíceis de emprenhar em ATF. Exatamente, Elaine, muito bem lembrado. Eu estou mostrando aí, eu já vou falar sobre as novilhas, mas só vou comentar sobre esse vídeo que está na tela. Esse é um manejo numa fazenda onde a gente pode ver o gado correndo no curral o tempo inteiro, né? Então, primeiro você vê como as vacas estão sujas, né? Foi uma época de muitas chuvas nessa época, né, no nosso país. Então, o gado tem lama no curral, mas as vacas estão extremamente sujas porque elas estão correndo. Então, o animal, quando ele corre no curral, ele aumenta o batimento cardíaco, libera adrenalina, consequentemente libera cortisol na corrente sanguínea e a gente vai ter um animal agitado no momento da inseminação. Agora a gente tem o contrário, Isso, né? Exatamente. Agora é a mesma fazenda, o mesmo curral, as mesmas pessoas, só que sendo manejadas de uma forma mais tranquila, e você vê o impacto que isso aí tem, tanto no gado como também nas pessoas, né? As pessoas não estão mais correndo, não estão mais agitadas,
e, consequentemente, no final do dia você está muito melhor também. Falando de novilhas, Elaine, realmente você tocou num ponto importante, que é o manejo nas novilhas, porque normalmente essa categoria elas tiveram menos manejos, né, durante sua vida, então elas são muito mais sensíveis e acaba que o estresse acaba influenciando muito mais no resultado reprodutivo dessa categoria. A gente sabe que programas de ATF, né, em novilhas ficam aí em torno de 50%, quando a gente consegue um resultado um pouquinho melhor que isso, a gente já fica muito feliz. Né? E teoricamente não era para ser assim, porque se elas já estão, né, sexualmente maduras, elas não têm o bezerro ao pé, né, para estar amamentando. Claro. E elas tiveram muito menos contato com doenças reprodutivas do que uma vaca, se você for pensar. Então a gente espera que os resultados nessa categoria sejam muito melhores, inclusive, do que das vacas multíparas. Porém, muitas vezes isso não acontece. Ó, a gente está vendo outro vídeo, o que você pode salientar para a gente agora lá em Tocantins? Exatamente. Esse é um vídeo mostrando que a importância do trabalho antes, né? O curral é o final da história. Então vamos reforçar essa informação, Adriane. Exatamente. Eu acho que é muito importante a gente começar o trabalho lá no pasto, o manejo com os animais no pasto. Então, se a gente tem uma remanga nos nossos pastos, aproveitar no momento que você vai fazer o manejo de maternidade, como está acontecendo nessa fazenda, aproveitar esse momento já para interagir com os animais. Então, o que ele está fazendo ali é fazer com que essas vacas passem por ele está treinando comandos para esses animais, para que primeiro eles já acostumem com a sua presença a pé, porque quando você chegar no curral para fazer um protocolo de ATF, você vai trabalhar a pé com esses animais. Então, principalmente quando ela está com a cria, né, no momento que você vai fazer aquele aparte das vacas dos bezerros, se você faz esse trabalho antes, você consegue depois ter um trabalho muito mais seguro e eficiente dentro do curral. E além disso, ele está treinando comandos, assim como nesse outro vídeo também, mostrando a aclimatação. Esse trabalho a gente chama de aclimatação, Elaine. Aclimatação aí são primíparas que estão presas numa remanga, no pasto, e o vaqueiro está aproveitando para fazer com que esses animais acostumem com a presença a pé e também comecem a entender os comandos dele, de como que é para andar, de como que é para parar, de trabalhar com pressão e alívio. E um outro ponto importante que a gente estava conversando, também a importância de se conversar com a equipe, para que todos tenham esse entendimento também, antes de começar esse serviço no curral, lembrando o objetivo principal, que não é apenas inseminar. Exatamente. Eu acho que é muito importante a gente deixar muito claro com a equipe, antes de começar um serviço, pessoal, qual que é o nosso objetivo aqui hoje. Quando a gente traz as vacas no curral para começar um programa de ATF, o nosso objetivo ali é emprenhar esses animais, e não simplesmente inseminar. Então, quando o nosso objetivo se torna emprenhar, é claro que a gente precisa se lembrar de uma série de detalhes que são fundamentais para conseguir atingir esse objetivo, como a qualidade do sêmen, o protocolo adequado para aquela categoria, uma correta aplicação dos hormônios um bom inseminador, excelente. Mas o manejo também impacta muito. Então, não adianta, às vezes, a gente querer fazer as coisas correndo, Elaine. Muitas vezes, o que a gente vê nas fazendas, a turma deixa para a última hora. Isso, e às vezes enche demais os compartimentos ali do curral. Pega aquela a seringa, que é o que antecede ali o tronco coletivo, e coloca ali vezes 20, 30 vacas. Isso, qual que é o problema disso, né? O animal, quando ele fica apertado, o bovino, quando ele fica apertado, ele acaba produzindo mais cortisol, porque ele se sente mal, ele não sabe, não consegue, não tem espaço para ele. Exatamente, né? Não tem espaço para se mover. E também a gente tem que entender que quanto mais tempo ele ficar dentro daquele sistema seringa, tronco, brete, mais cortisol ele vai produzir. Então, o último animal que entrar ali, até ele chegar dentro do tronco, às vezes ele já ficou 30, 40 minutos ali dentro produzindo cortisol e não tem o menor sentido. É verdade. Olha, Adriane, é muito importante, estação de monta, muito pecuarista sintonizado, tem muito pecuarista fazendo IATF hoje em dia. Então, manejo e também definir o objetivo com a equipe fazem toda a diferença no resultado final? Com certeza. Além da tecnologia empregada, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter cada vez mais essa preocupação na fazenda em como são as interações entre o homem e o animal. E corrigindo isso, tendo interações positivas, um bom manejo, a gente não vai ter um impacto só na reprodução, mas em toda a saúde também do nosso rebanho. Tá certo, nós conversamos com a médica veterinária Adriane Zarte, ela que está percorrendo todo o Brasil e também já até países vizinhos, com essa técnica nada nas mãos, um manejo mais tranquilo, bem-estar do animal e traz ótimos resultados, né, Adriane? Muito obrigada pelas suas informações. Obrigada a você, Elaine. Até o nosso próximo encontro, viu? Até o nosso próximo encontro.
E o Bom Dia Produtor quer você aqui. Nós queremos mostrar você, produtor rural, a sua fazenda, também o seu gado, nascer do sol na sua região. Se você está nos assistindo nesse momento, quer participar do Bom Dia Produtor, é muito fácil. Basta você interagir com a gente através do nosso aplicativo WhatsApp, que o número é o 67 99264 7810. Você manda pra gente uma foto do nascer do sol na sua região, que nós estaremos mostrando para todo mundo aqui no telão do Bom Dia Produtor amanhã. Então, participe. Agora são 7 horas e 43 minutos pelo horário de verão. Voltamos daqui a 2 minutos com muito mais informações na sua manhã de terça-feira. Fique por aqui. 7 horas e 46 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom Dia Produtor de volta na sua manhã de terça-feira. E acontece na próxima sexta-feira e no próximo sábado, em Mato Grosso do Sul, as provas de apartação Derby e Derby Classic Gruta Azul 2018. Prêmios serão imperdíveis, tem prêmio de R$220 mil. E a nossa equipe de reportagem esteve presente e vai mostrar para você a partir de agora o que acontece nas provas de apartação, como serão essas provas. A reportagem é de Kleber Rabelo. Para quem não conhece, esse esporte se chama apartação. Essa modalidade equestre foi inspirada no trabalho dos peões americanos. A agilidade com que os cavalos se moviam para separar o gado, junto à interação com o cavaleiro, era algo tão fascinante que o trabalho virou esporte. Nós visitamos a fazenda Gruta Azul, que fica em Dois Irmãos do Buriti, interior do Mato Grosso do Sul. E conhecemos uma das melhores atletas de apartação do Brasil, a Patrícia Leite Miglioli. Além de competidora, ela organiza provas. A fazenda Gruta Azul vai receber nos dias 26 e 27 de janeiro cavaleiros e amazonas de todo o país para as provas Derby e Derby Classic. A premiação dessas provas chega a R$220 mil. Além da nossa prova, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, a gente tem o Campeonato Sul-Mato Grossense de Apartação, que vem pagando boa premiação também. Então, as provas aqui têm atraído bastante competidores de fora, né? Os animais de ponta, competidores de ponta, tanto profissionais como não profissionais, têm vindo nas provas. E o nosso Derby é a primeira prova do ano, com uma premiação alta, né, de R$220 mil a ser distribuída nas categorias. Então o pessoal já sai ali do fim do ano, já se preparando para trazer a tropa para cá. Eu estou montado na KF Boom Alina. Ela veio dos Estados Unidos, né, Patrícia? Isso, exatamente. Ela foi campeã lá nos Estados Unidos, ganhou mais de $30 mil. Aí veio para o Brasil, também ganhou bastante prova. Hoje, entre os animais que estão em atividade dentro da pista, ela tem a maior pontuação na BQM. Estamos falando da sanidade desses animais, são todos mansinhos. Como que é trabalhado isso neles? Eles começam a treinar a partir dos 2 anos de idade. Aos 4 anos eles estreiam, né? Isso, exatamente. Com 2 anos a gente pega os animais, começa a domar, inicia a doma. Como eles são animais de apartação, a gente começa a colocar eles no boi, trilhar o boi para eles conhecerem o gado e começarem a fazer os movimentos. Aí a partir daí começa a fazer o treinamento para a prova propriamente dita, até os 4 anos, que é quando eles estreiam nas pistas, né, no Potro do Futuro. Outro quarto de milha consagrado na BQM e é também uma das atrações da fazenda Gruta Azul é o Disquets King. O garanhão lidera o ranking da BQM há vários anos consecutivos. Ele é filho do Highbrow Cat, considerado o melhor garanhão da raça, e irmão do Metallic Cat, que foi vendido no Texas por $25 milhões. Disquets King, nosso garanhão-chefe, filho do Highbrow Cat, o maior reprodutor do quarto de milha no mundo. E o Disquets King ele vem se provando aqui no Brasil também, com 3 gerações em pista. Ele vai ganhar pela 2ª vez consecutiva o Awards da BQM como melhor reprodutor de apartação. Ganhou também o Anca Awards como melhor reprodutor de apartação. Então é isso aí, é genética comprovada, né? Os filhos dele são muito bons, padronizados, todos bons, vão bem na pista, não só na apartação como em outras modalidades também de trabalho.
Então a gente acreditou nele quando trouxe ele para o Brasil, tinha certeza que ele seria um grande reprodutor, como foi um grande atleta, e ele hoje está mostrando para a gente que a gente estava certo. Vamos falar agora da agenda para o ano que vem das provas de apartação, Patrícia. Então, o ano abre com a nossa prova, o Derby Classic aqui da Gruta Azul. Aí já começam as provas do Campeonato Sul-Mato-Grossense, que vai ser lá em Carapó, na Fazenda Campanário, primeira prova. Aí vem o Derby da ANCA, Campeonato Paulista. Em abril tem o Congresso da BQM e por aí vai. No meio do ano também o Campeonato Nacional BQM. E em agosto a gente vai fazer o nosso leilão, King Horse, colocando toda a nossa genética. Animais potros, animais de ano, sobre ano, início de domo, animais em competições e matrizes, junto com a Fazenda Manaus e aí bastante trabalho para 2018. Vale a pena participar, premiação de R$220 mil, prova de apartação da Fazenda Gruta Azul 2018. E agora o assunto é sobre previsão do tempo. Vamos saber como fica a previsão do tempo para a região central para os próximos dias. Parece que por aqui as condições de pastagens são favoráveis ao pecuarista e ao produtor rural. Quem traz para a gente mais detalhes é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, as condições são favoráveis para o pecuarista da região central do país? Conta para a gente. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Mais uma vez, as instabilidades ainda persistem no Brasil Central e ainda seguem mantendo o solo com condições hídricas favoráveis para o crescimento dos pastos. Dessa vez, a umidade ainda segue em torno de 80%, agora aqui na maior parte da região centro-oeste. No decorrer dos próximos 5 dias, ainda teremos instabilidades concentradas na região central do Brasil. Só que as chuvas mais fortes ficam concentradas no norte do Mato Grosso, norte do estado de Goiás. Nas próximas semanas, essas instabilidades ganham cada vez mais intensidade. Um corredor de umidade vai ganhar força e vai provocar chuvas fortes na região. O Mato Grosso, Goiás e ainda também o norte do Mato Grosso do Sul é que devem receber as pancadas mais fortes e não se descarta o risco de temporais nas áreas mais escuras do mapa. No decorrer do terceiro e último período, as instabilidades ainda seguem concentradas na região central do Brasil e no Mato Grosso é onde a chuva ainda persiste de maneira pesada. Tem previsão de acumulados de até 100 milímetros em apenas 5 dias. Então, ao longo das próximas semanas, as instabilidades ganham muita intensidade na região centro-oeste, o que deve seguir mantendo o solo com bastante umidade, garantindo bom crescimento para os pastos da região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana, pelas informações, pela participação. A Juliana volta aqui no Bom Dia Produtor daqui a pouquinho para falar para a gente sobre previsão para a região sul, sudeste, norte e também nordeste. E em suas andanças pelo país, gravando o quadro Grandes Criatórios, a nossa repórter Rosa Cabral foi até Piratininga, no interior paulista, e por lá ela conversou com a Clélia Pacheco, que é presidente da Associação de Criadores da Raça Bonsmara. E ela contou pra gente detalhes importantes sobre esse cruzamento das raças zebuínas. Veja. De passagem pela Fazenda Santa Silvéria, aqui na região de Piratininga, no estado de São Paulo, uma prosa com a criadora de Bonsmara, a Clélia Pacheco, que é presidente da Associação dos Criadores de Bonsmara do Brasil. Ela que assumiu recente, nesse ano de 2017, isso, né, Clélia? Foi em 2017. Estamos aqui iniciando um trabalho numa raça que a gente acredita demais que vai proporcionar para a pecuária brasileira e proporciona uma alternativa muito interessante de animais adaptados. E aí que a gente estava conversando, para ser um Bonsmara, não basta ter nascido um animal de uma vaca e um touro Bonsmara. Esse animal, para se tornar um Bonsmara e para ter o aval da associação, que é o registro, ele precisa ter passado por um programa de avaliação. Então, nós temos um número de animais descartados grande, até chegar nesses touros.
qual é o critério de seleção para então chegar a essa finalidade que objetiva os criadores, a associação? A associação obedece, primeiro, o critério da avaliação dos números do animal, que são as pesagens, que são feitas nascimento, 100 dias, ano e sobre ano. Ele tem que ter números que sejam dentro da média do grupo contemporâneo dele. Se eles estiverem 90% abaixo desses números, eles são sumariamente descartados. Então isso é super importante. Não comprem touros sem registro, porque isso é uma garantia que você vai ter um animal que vai incrementar o ganho de peso na sua propriedade, que vai entregar o que você está esperando. Hoje a pecuária de ciclo curto, a pecuária moderna, ela está muito focada aí em rendimentos, né? O que o Bonsmara traz nessa linha que pode satisfazer, não é, o criador atendendo esse perfil? Todo o critério seletivo do Bonsmara é voltado, é pensado economicamente. Não existe nenhum critério seletivo unicamente estético, visual ou de... todos os critérios são voltados pensando em produtividade. E então você tem no animal voltado para isso, além das pesagens que te dão índices satisfatórios de produtividade, você se beneficia da heterose. Que com o Bonsmara você tem 100% de heterose nas bós índicos, ou seja, zebuínas. E você também tem 100% de heterose nas meio-sangue, zebuínas com gado europeu. Então, é uma raça ideal, digamos assim, para o cruzamento industrial? Ela é sensacional para o cruzamento industrial. Eu tive, durante algum tempo, gado comercial aqui na fazenda. Então eu pude ver o resultado que dava. Por isso que eu falo, eu acredito no resultado. Eu vi o resultado que a gente tinha aqui no gado comercial. E como que o taurino tem se revelado no Brasil, por exemplo, no sentido de produzir carne com menos custo? Eu acho que nesse cruzamento você tem tudo muito mais rápido. Ele cresce mais rápido, as fêmeas emprenham mais cedo. Hoje o Angus está estabilizado, você tem pelo Brasil inteiro, a gente vê o resultado que ele dá, e eu acho que o cruzamento industrial é uma coisa que não tem mais volta. A gente fala em números gerais que você tem de 20% a 25% de ganho de peso a mais nos cruzados. Então isso é um número que você não pode descartar. Quer dizer, se você fizer o peso do seu rebanho, no final você ter 20% a 25% a mais de peso, é um número interessante. Mas isso tudo vem acompanhado de melhor manejo, melhores pastagens, e bons touros. Que futuro que você vê para os taurinos no Brasil? Eu acho que é um caminho sem volta. Os taurinos vieram para ficar, eles agregaram muito valor na nossa pecuária. A nossa pecuária tem evoluído muito, porque nenhuma raça sozinha te dá o que te dá o cruzamento. Eu acho que essas raças todas vão continuar aqui, cada uma com a sua aptidão. O cimental, por exemplo, que é leiteiro, agora as meio-sangue cimental para receptora. Quer dizer, nós temos um caminho pela frente com elas todas, cada uma na sua posição, vamos dizer assim. Tá certo. Valeu pela prosa aqui na sua fazenda. Ela que vem aí de uma sucessão familiar, terceira geração, não é? Antigamente aqui era plantação de café. E aí depois se apaixonou pelo Bonsmara. Terceira geração aqui, porque antes tinha mais gente atrás. Se apaixonou pelo Bonsmara e aí é isso que nós estamos vendo. Essa beleza de animais que vocês estão vendo é aqui da fazenda dela. E aí então, obrigada pela prosa. Obrigada, Rosa. Tchau, tchau. 8 horas em ponto, pelo horário brasileiro de verão, hora de falar sobre os principais leilões, principais eventos com transmissão aqui pela rede SBA. Aliás, nesta semana teremos eventos importantes com organização da Central Leilões. Aliás, hoje tem evento importante, hoje vai ter o evento que acontece, o leilão da raça Senepol. Aliás, quem traz para você agora mais detalhes, mais informações é o João Campo. João, é com você.
Olá, você que está ligado aqui com a gente e que acompanha a grade de programação do SBA. Tem um recado muito especial para dar para vocês, que são 3 leilões que a Central Leilões já realiza nessa semana que vai começar agora de janeiro. No dia 23 de janeiro, a partir das 20 horas e 30 minutos, terça-feira, no Canal do Boi, teremos a oferta do leilão Produza Senepol. Em oferta são 60 reprodutores da raça Senepol prontos para produzir heterose a pasto. Aliás, a raça Senepol, a cada safra que passa de bezerros nascidos, nós temos uma demanda crescente, porque ela obtém grandes resultados na heterose a pasto. Primeiro, por ser uma raça extremamente distante, falando aí em termos de DNA, da nossa raça mãe, Nelore, portanto, produz o nível máximo de heterose. E segundo, porque ela agrega toda essa produtividade trabalhando a pasto, produzindo, correndo atrás da vacada, seja no Pantanal, seja na região norte do país, seja na região nordeste, mas é uma raça que produz sempre qualidade no pasto, corre atrás, produz o nível máximo de heterose. Então, uma oportunidade muito especial, são 60 reprodutores, assessoria da NG do meu amigo Neto Garcia, um dos maiores entendedores de Senepol do Brasil, e nós teremos, como eu já adiantei, 60 reprodutores em oferta. Conto com a audiência de todos vocês e quero lembrar que no nosso site, no centralleilões.com.br, vocês já têm lá todas as informações desse trabalho, assim como as imagens, os lotes e as informações do catálogo. Teremos também na semana que vem, ainda na sexta-feira, no dia 26, um leilão que tem uma tropa espetacular, vai ser lá no recinto de Iporá e eu conto com a audiência de todos os senhores. E no sábado, dia 27, leilão qualidade total, esse que já nos acompanha nos mais de 20 anos que a Central Leilões promove remates com qualidade em todo o Brasil. Nós teremos uma oferta de 4.000 animais de gado de corte. Eu acho que o momento é muito propício, a engrenagem está rodando, a gente enxerga um mercado favorável ao produtor rural nesse ano de 2018, eu já ia falar 17, nós já estamos em 2018, então creio ser de muito proveito que você venha a investir, a hora é agora, o momento é especial. Nós temos produtos Nelore cruzamento industrial, com foco aqui na região do estado de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul. Aliás, até invertendo, né? Nós temos um volume de ofertas muito maior no Mato Grosso do Sul, mas temos ofertas aqui no estado de São Paulo também, marcas de muita qualidade venderão conosco aqui, grandes projetos agropecuários terão animais nesse evento. São 4.000 cabeças no dia 27 de janeiro, a partir das 14 horas. Então esses são os 3 compromissos que a Central Leilões apresentará aos amigos do SBA. Vale lembrar que todos, a exclusividade da transmissão é no Canal do Boi. Contamos com a audiência de todos vocês e mais informações sempre no nosso site, no centralleilões.com.br. Quero agradecer à equipe do SBA pelo espaço. Eu volto agora a Campo Grande. É com vocês aí. Obrigado, João, pelas informações. E falando em eventos, falando em leilões, acontece hoje às 8h30 da noite um importante leilão com realização pela Central Leilões. Deixo você aqui com imagens desse importante evento que acontece hoje às 8h30 da noite. É o leilão virtual Produza Senepol, hoje às 8h30 da noite, com transmissão pelo Canal do Boi. Realização é da Central Leilões. 8h04. Fique com a gente. Voltamos daqui a 2 minutos. Oito horas e 7 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de terça-feira com muita informação do agronegócio para você, produtor rural. E agora é hora de relembrar uma entrevista que a Elaine Valdez fez com um dos produtores rurais mais influentes do Brasil. Saiu uma lista no último ano dos 100 produtores rurais mais influentes do agronegócio brasileiro e ele aparece, é Eduardo Riedel. Ele conversou com a gente e o Bom Dia Produtor relembra para você agora essa entrevista. Veja. E é com satisfação que recebemos aqui em nossos estúdios Eduardo Riedel. E olha, o currículo dele é extenso, viu, Eduardo? Ele é empresário, produtor rural, diretor da SAPE Agropastoril e também é secretário de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, além de ser vice-presidente de Finanças da Confederação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul.
é extensa, viu? Trabalha bastante, né, Eduardo? Bastante, bom dia. Elaine, bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Me diz uma coisa, como é que você recebeu essa notícia pelo 3º ano consecutivo, aliás, um nome aí, um dos 100 nomes mais influentes do agronegócio brasileiro, nessa categoria, governo junto com Blairo Maggi, aliás, né? Com muita satisfação, né, Elaine? Primeiro, como você disse, trabalha bastante. E eu acho que isso é consequência de dedicação, de trabalho. A gente não trabalha pensando em títulos ou nada disso. A gente trabalha focado no resultado. Essa é uma diretriz que a gente sempre carregou nas nossas ações e dentro do governo, apesar de um momento extremamente difícil para o país, para o Brasil, nós temos conseguido avançar e muito em várias áreas específicas do governo e amplas. O Mato Grosso do Sul ele é um estado que dá exemplo para o Brasil no que diz respeito à sua solidez fiscal, à sua capacidade de investimento, ao ambiente de negócio. E o agro, como uma atividade absolutamente crucial dentro desse cenário, talvez a atividade que mais contribuição dê hoje em dia para a economia do país. A economia brasileira, aguenta o rojão, como a gente fala, né? Sem dúvida nenhuma se beneficia desse ambiente que nós estamos criando aqui no Mato Grosso do Sul. Então, um volume de investimento muito alto, uma máquina pública mais enxuta possível, nós temos que caminhar nesse sentido. A atividade produtiva brasileira, ela não consegue bancar uma máquina pública muito ineficiente e grande. Então, todo o nosso esforço é no sentido de ir contra essa situação posta no país e criar uma estrutura mais enxuta e mais eficiente. E o agro do Mato Grosso do Sul tem respondido a isso. É um crescimento extremamente importante em várias das cadeias produtivas, na nossa pecuária, na atividade de grãos, na integração. A floresta plantada, que formou-se um polo fantástico aqui no estado, cana-de-açúcar, que apesar de uma dificuldade de mercado há uns 3 anos atrás, começou a se recuperar e tem bons horizontes pela frente. Um desenvolvimento específico em leite, que é uma atividade aqui no estado, ainda por se desenvolver bastante. Enfim, o governo ele tem que atuar de maneira a buscar indução para o desenvolvimento dessas cadeias produtivas e de outros. E nesse sentido que nós temos trabalhado. A convalidação dos incentivos fiscais que nós conseguimos no Congresso Nacional, ela é extremamente importante para esse ambiente criado. As indústrias que vieram para cá vieram por incentivo e agora até 2033, dentro de um processo que buscou-se uma transparência muito grande nessa relação com essas empresas, elas estão garantidas em seu benefício. Isso dá estabilidade jurídica, dá tranquilidade, atrai capital. Então, todo esse conjunto de medidas é que fazem do estado de Mato Grosso do Sul um estado importante e competitivo. Esse é o fundamental dessa história. Além disso, né, o nome citado então na categoria governo por conta dessa contribuição ao programa do MAPA, o Agro Mais, que prevê desburocratizar o poder público. Isso vem acontecendo de fato, Riedel? Vem acontecendo. Alguns dados que eu considero importantes, né? O secretário Jaime, na Secretaria de Produção, a gente conversa muito em relação a algumas diretrizes. E uma delas é essa, a desburocratização. Isso tem acontecido em função muito de tecnologia também. Não é possível nós estarmos aí num ambiente totalmente digital e muitas vezes as estruturas públicas no analógico. Né? Verdade, no 2.0 não acompanha. Né? E essa é uma discussão que a gente tem feito. Hoje, produtores para tirar nota fiscal, para tirar sua GTA, eles não precisam mais ir na sua agência física, né? De casa, do seu computador, da sua estrutura muito administrativa, mais prático, né, tira a nota, caminha, faz as suas transações, como tem que ser, né, no mundo de hoje. Facilitar ao invés de complicar, facilitar. Né, e uma coisa importante, inverter o ônus da confiança. O Brasil ele é muito pautado em cima do eu monto uma série de processos para garantir que ninguém vai burlar uma norma, uma lei ou algo parecido. E nós temos que inverter essa lógica. Dê crédito a cada um dos cidadãos.
né, se por um acaso ele usar de maneira de má fé ou errada um processo, né, que ele vai sofrer a sanção por aquilo, mas não criar dificuldade para ele conduzir o processo. E é essa lógica que nós temos buscado inverter. Isso está no cerne de uma desburocratização que a gente busca aqui no Estado, além da transparência, né? Hoje, todas as informações de governo, salário de todos os funcionários, contratos, está tudo aberto. Não à toa nós saímos em 2015 com uma nota 1,4 em transparência e por 2 anos consecutivos, 16 e 17, nós somos nota máxima pelo MPF e pela CGU nota 10 em transparência, um critério que essas instituições usam para ranquear os estados. E nós desenvolvemos muito essa área porque acreditamos também que as informações claras, elas fazem parte, o maior órgão de controle que tem do estado é o cidadão. Não são os processos. As informações claras, elas ajudam o Estado a melhorar a sua performance. E me diz uma coisa, ainda falando no Agro Mais, que é um projeto incrível, muitos estados também adotaram. Além dessa facilitação utilizando a tecnologia, temos mais exemplos para poder contar ao pecuarista, ao produtor que está sintonizado, que foi possível através do Agro Mais para o estado de Mato Grosso do Sul? Sim, outro exemplo importante também, quando no início do governo, nós unificamos a Secretaria de Produção com a Secretaria de Meio Ambiente. O objetivo foi mostrar que não há polaridade entre essas duas áreas. Pelo contrário, tem muita complementariedade e respeito. Isso nós conseguimos, dentro de uma estrutura única, produção e meio ambiente, agilizar em muito também os processos de licença. Tem coisas, às vezes, que demoravam 2, 3, até 4 anos. Nós reduzimos bastante esse tempo de análise, sem nenhum prejuízo à questão ambiental, mas um processo muito mais ágil, um processo... Isso é bom para todo mundo. Isso é segurança jurídica, é estabilidade. Todos os elos da cadeia saem ganhando. Todo mundo se beneficia e não há prejuízo ao meio ambiente, que também é muito importante. Então, a gente fica, às vezes, numa dicotomia, num paradoxo, né? Um é antítese do outro e não é. Nos países mais modernos ou mais maduros, nós temos essa estrutura de maneira conjunta. Na Inglaterra, quem cuida de meio ambiente é o Ministério da Agricultura, estão todos integrados. Esse modelo a gente trouxe aqui para o Mato Grosso do Sul para poder criar essa dinâmica de velocidade, de agilidade, de respeito e uma ideia de respeito entre essas áreas. Eu acho que a gente tem conseguido, é um outro exemplo, claro que está no bojo do Agro Mais, vinculado ao projeto do ministro Blairo Maggi. E eu vou aproveitar também a sua presença para a gente poder fazer um balanço de 2017. Foram muitas ações, nós recebemos aqui várias ações desenvolvidas em prol do agronegócio aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Vamos pincelar alguns assuntos que a gente acha importante, inclusive a geração de empregos, mais de 18 mil empregos criados, é um número muito positivo, principalmente se levado em conta que 2017 foi um ano muito desafiador, principalmente para quem trabalha com agricultura e pecuária em especial. É verdade, nós tivemos no ano de 2017 uma série de eventos na pecuária em específico, desde carne fraca, delação de JBS, problemas de exportação para os Estados Unidos, depois Rússia mais recentemente. E todas essas situações são grandes desafios. E, de novo, como que o Estado pode atuar diante desses cenários? No caso específico daquela situação da JBS aqui no estado com greve, com discussão dos produtores, nós atuamos fortemente diminuindo o ICMS para a saída de gado do estado. Para você ter uma ideia, até junho, a média mensal de saída de animais era de 20 mil animais por mês. Em julho, com a medida, nós tiramos 44 mil animais. Mais que o dobro. Mais do que o dobro. Depois, agosto, abaixou para 37, mais ou menos. Aí veio se normalizando, hoje está estabilizado. Mas naquele momento foi fundamental para manter estável o mercado, manter a garantia de que o mercado iria se equilibrar e aconteceu. Então, uma interferência pontual, mas importante para dar essa estabilidade. E eu acho que esse conjunto de atuação do governo
fez com que o ano, apesar de muito difícil para algumas cadeias produtivas, conseguisse ser atravessado e com perspectivas positivas. O Brasil ele inicia uma retomada, nós temos boas perspectivas para 2018. Verdade. De retomada de crescimento, geração de emprego. Confiança. Confiança. Nós estamos começando a assistir nesse final de ano já esse ambiente mais positivo, os indicadores mostram isso também, consumo aumenta, o churrasquinho de final de ano fica garantido, né, para muito mais gente, a cervejinha. Isso é consumo, isso é um estado de espírito que move a economia, né? E nós estamos assistindo isso acontecer, apesar de um ambiente político muito ruim no Brasil como um todo, mas vamos caminhar para uma eleição e que o povo brasileiro tenha sabedoria para escolher aqueles que podem dar as melhores condições para o nosso desenvolvimento. É verdade. Fora isso, também o Cadastro Ambiental Rural, 67% concluído. Positivo esse número? Positivo, positivo. Existe uma discussão hoje no Congresso Nacional em relação à prorrogação ou não do CAR. Ontem ainda falei com a deputada Tereza Cristina, o ministro Marum estará hoje aqui em Campo Grande discutindo o assunto também. E o que você traz de novo em relação a esse assunto? Vou aproveitar que está fresquinho. Não tem a definição, né? O Congresso, ele trabalhou, existe uma discussão hoje no governo federal, alguns atores do Congresso Nacional ligados ao setor de agronegócio trabalhando para fazer essa avaliação não por baixa adesão, até porque a adesão é muito boa, mas por questões técnicas que podem levar a essa prorrogação, mas não há ainda nenhuma definição em relação a esse assunto. Também podemos destacar o rebanho bovino de 20 milhões de animais e a área de pastagem 16 milhões de hectares. O que o governo também tem feito em relação a esses números para a gente cada vez mais encabeçar bons resultados, Riedel? O nosso estado, além de um grande rebanho, é o terceiro maior abate do país aqui no Mato Grosso do Sul. O grande diferencial é a qualidade aqui para o estado, né? Nós acompanhamos de perto esse sistema de produção pecuária e realmente a qualidade do gado do Mato Grosso do Sul é extremamente boa. O governo, ele desde o início vem repensando alguns programas específicos que estavam defasados, desatualizados e com baixo uso de tecnologia no seu processo. De novo, a desburocratização e a evolução. Importante. E assim surgiu o novo Precoce MS. É um programa que chega... Muita gente duvidou, questionou, vai acabar, vai acontecer isso mais do mesmo. É completamente distinto. Abateu dentro do programa mais de 316 mil cabeças esse ano, que iniciou em maio. O programa vai terminar com 85% de classificação, são mais de 270 mil cabeças e perto de 20 milhões de reais entregues ao produtor por qualidade, por animal que atendesse aquela especificação. E tudo isso feito dentro de um ambiente eletrônico, dentro de um ambiente digital, onde não há mais planilhas voando para lá e para cá e possibilidades de mau uso desse processo. Então, hoje a gente tem uma estrutura muito mais robusta para o Precoce MS e o programa continua e é um sucesso aqui no estado. Além do PD Agro, que é incentivo de produtividade de algumas culturas, como milho, por exemplo, feijão. Aliás, Mato Grosso é o quinto maior produtor de grãos do Brasil? É o quinto maior de soja e o quarto maior, quinto de grãos, quinto maior de soja, quarto maior de milho. Esse ano nós atingimos quase 10 milhões de toneladas de milho, foram 9,7, se eu não me engano. Então, o Mato Grosso do Sul, ele planta 75% da sua área de soja em milho safrinha, praticamente segunda safra. O estado dominou essa tecnologia e integra isso com a pecuária muito bem. Então, sem dúvida nenhuma, que é um exemplo de sustentabilidade para todo o Brasil. Para a gente poder encerrar essa entrevista, já estamos aqui nos últimos minutinhos, passa voando, né, Rio? Passa rápido. Você acabou de sentar aqui, já está acabando o nosso tempo. Existe luz no fim do túnel para 2018? Vamos falar principalmente para a pecuária. Eu acredito que sim, né? Conversando com os atores da cadeia produtiva, aqueles que fazem acontecer, os exportadores, o próprio Ministério da Agricultura, eu acredito que o mercado retoma uma força no mercado interno. E temos que lembrar sempre que mais de 80% da nossa produção fica no Brasil. Nós temos um mercado
muito grande. Muito grande. E com essa retomada da economia, eu acredito que a gente consiga melhorar um pouco o nosso consumo. Isso tende a dar estabilidade de preço para os mercados originais. E a exportação continua avançando, né? Nós temos a ABIEC, o Camardelli é uma pessoa que trabalha muito bem com os frigoríficos exportadores, junto com o Ministério da Agricultura, agora também numa parceria com o CNA, buscando resultados para a pecuária brasileira. E eu acredito sim que a gente vai ter dias melhores em 2018 para a nossa pecuária. Olha, muito obrigada. Nós conversamos com o Eduardo Riedel, ele que é um dos 4 nomes dentre os 100 citados aqui com grande contribuição ao agronegócio brasileiro neste ano de 2017. Mato Grosso fazendo a lição de casa, aparecendo o cenário aí em todo o cenário brasileiro. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo prêmio na categoria Governo. Muito obrigado, Elaine. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. E agora o assunto é sobre previsão do tempo para a região sudeste do país. As áreas que mais receberam chuvas nos últimos dias foi o interior paulista e também o Triângulo Mineiro, que mantém bons índices de umidade. Vamos saber agora como fica a situação para toda a região sudeste. Quem traz para a gente as informações é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, esses episódios de chuvas devem permanecer para os próximos dias? Conta para a gente. As chuvas persistem na região sudeste e o solo também deve seguir com bastante umidade. Dessa vez, os índices seguem bastante elevados aqui no interior paulista, onde alcançam até 90%. Nas demais áreas do sul da região sudeste, a umidade do solo ainda segue com índices em torno de 60% a 70% e com índices até mais elevados. No decorrer dos próximos 5 dias, teremos previsão de chuva na região sudeste por conta da intensificação de instabilidades lá no alto da atmosfera. Isso garante chuvas mais expressivas aqui no sul de Minas Gerais, norte do estado de São Paulo. O volume de água pode alcançar até 70 milímetros. No decorrer da segunda semana é quando a chuva ganha cada vez mais intensidade na região por conta da intensificação de um canal de umidade, que são ventos que acabam sendo transportados lá da Amazônia aqui para a região central do Brasil e trazem bastante umidade. Por conta disso, essas instabilidades provocam chuva forte em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e até o norte do estado de São Paulo. A chuva deve ser de maneira bastante expressiva e intensa. Tem previsão de acumulados de até 100 milímetros entre Minas Gerais e no Espírito Santo. No decorrer do terceiro e último período, as instabilidades agora na região sudeste acabam perdendo mais intensidade aqui na região de Minas Gerais e no Espírito Santo, mas ainda seguem garantindo volumes expressivos no interior paulista, volume de água de 50 até 70 milímetros. Então, durante as próximas semanas, as instabilidades ganham cada vez mais intensidade na região sudeste, mantém o solo com bastante umidade, o que garante um cenário bastante otimista para o desenvolvimento das áreas de pastagens da região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E agora o assunto é sobre as braquiárias que são utilizadas na produção de palha. Aliás, esse sistema de palhada vem sendo muito utilizado há muito tempo e ajuda a nutrir o solo. Vamos saber mais detalhes sobre esse assunto? Estou aqui recebendo o Guilherme Berta da GM Pastos, que vai contar para a gente os benefícios da utilização dessa técnica da palhada. Aliás, é muito utilizado, né, Guilherme? Bom dia para você. Bom dia, Antônio. Bom dia a você que nos acompanha. Olha, Antônio, realmente já há algum tempo, né, são praticamente 40 anos que essa técnica já foi consolidada no Brasil e que traz grandes resultados, principalmente para aquele agricultor, né, aquele produtor que faz a integração lavoura-pecuária e que precisa proteger o seu solo de alguma forma. Você já sabe que a palhada, né, os benefícios da palhada são vários, principalmente a questão da parte de correção, de fertilização do solo. Afinal, cada vez que a gente coloca aquele colchão, né, aquela camada de palha no solo, aquilo lá vai ser degradado pelos micro-organismos e isso vai ser transformado definitivamente em matéria orgânica para o solo. Uma vez feito isso, nós temos aí situações onde existem solos que têm nutrientes presos aos colóides do solo e quando a gente
quando os micro-organismos fazem a degradação dessa matéria orgânica, nós temos aí o desprendimento desses micro e macronutrientes e isso fica completamente disponível para a planta, fazendo com que, ao passar dos anos, ao longo dos anos da prática do plantio direto, nós temos aí uma melhoria da fertilidade do solo e isso induz a você colocar menos adubo químico e, consequentemente, economia para você, produtor rural. Ô Guilherme, as braquiárias que são utilizadas para fazer essa palha, quais são? Quais são as mais indicadas? Olha, nós temos duas linhas, Antônio, de pensamento de fazer palhada. Primeiro é quando o produtor vai tirar a soja, ele vai fazer o plantio da braquiária simplesmente para a cobertura do solo. E aí todos sabem que nós temos aí o grande produto que é a braquiária rusiziense. Inclusive, o produtor gosta muito dela, Antônio, porque além de fazer essa grande quantidade de palha no solo, ela também, na hora de dessecar, né, para fazer o plantio direto de novo da soja lá em setembro, outubro, ela com pequena quantidade de glifosato consegue fazer essa boa dessecação. Outra linha de pensamento, Antônio, é justamente a questão do pastejo. Então, existem muitos produtores que vão tirar a soja, vai fazer o plantio da braquiária, pensando no pastejo de alguns animais durante a entre-safra. E aí nós temos como opções a braquiária piatã, o próprio braquiarão, a braquiária marandu e também a braquiária decumbe. São várias opções para que o produtor, enfim, esteja aplicando aí o plantio direto, a palhada na sua propriedade. E também esse caso, né, do uso da palhada vem sendo também muito utilizado em várias propriedades rurais, não é verdade? Hoje nós já temos aí praticamente mais de 90% das propriedades que praticam a integração lavoura-pecuária no Brasil, trabalhando com esse sistema de palha, porque realmente os órgãos de pesquisa, os pesquisadores nos mostram que esse é o grande caminho para a sustentabilidade e para a garantia da produtividade. Afinal, né, Antônio, a palha, dentre várias funções, como eu já citei algumas, também tem a função de proteção de solo e também da conservação da umidade, que é tão importante para você garantir a produtividade aí na sua lavoura. Nós temos também alguns exemplos. Exatamente, nós trouxemos também um exemplo de produção de palha, né? Pesquisadores da Fundação Chapadão vão nos falar exatamente quais benefícios dessa técnica. Dá uma olhada aí. As braquiárias têm conquistado espaço entre as alternativas de cultivo de inverno nas regiões de clima mais quente e seco, aumentando o volume de palha sobre o solo, principalmente em áreas arenosas. Em sistema de consórcio com o milho safrinha ou solteira, a forrageira cobre a área que será ocupada pelas culturas de verão. A raiz da palhada, no caso da planta de cobertura, ela vai criar, como é uma raiz bastante agressiva, ela cria canalículos no solo, né, melhorando a estrutura desse solo, ou melhorando a aeração desse solo, né? E também ela serve, vamos falar assim, que ela serve como um colchão, não deixando que esse solo ele se compacta, né? Então, depois que essa planta é dessecada, essa raiz é decomposta, ela vai criar canalículos, melhorando a infiltração de água, melhorando a aeração do solo e, consequentemente, isso vai estar beneficiando a cultura que está vindo posterior. Pensando em cobertura do solo e reciclagem de nutrientes, a braquiária é uma excelente alternativa. São vários os benefícios para o solo. A palhada, ela tem uma importância muito grande, principalmente com relação à proteção que ela dá no solo. Então, nós que temos uma insolação muito forte, né, um período de chuvas que tem ficado muito irregular, a palhada ela vem a somar, né, a corroborar com essa tecnologia. Então é uma coisa simples, né, é um investimento baixo que é feito e que o Brasil é pioneiro nisso, em produzir, né, plantio direto sobre palhada. E a Germipasto também apoia a produção de palhada para o plantio direto. Prova disso é o diretor da Germipasto e também produtor rural, que cita as vantagens dessa tecnologia. Quando você planta soja, primeiro que você tem um problema é o vento e que corta o pé do soja por causa da areia. Segundo, se dá uma tromba d'água, você pode ter uma erosão. Se não dá essa tromba d'água, você pode ter um veranico. Então, a palhada ela vai ter solucionando isso aí.
Hoje nós temos um problema com praga, precisando com a buva. Nós não temos esse problema aqui. Então eu vou enumerando as vantagens. Muitas vantagens. Você fazendo um plantio direto, você fica com 5 a 10 toneladas de matéria orgânica no solo. Né? Então, quando numa palhada de braquiária, quando você for colher o teu soja em março, abril do próximo ano, você não vai sujar o sapato. Você pode andar na lavoura porque a palhada está toda ali. Ela não é igual a outras palhadas que some. A palhada de braquiária, por causa da fibra, ela não some. Ela fica diversos anos, diversos meses ali. As sementes de braquiária da Germipasto aumentam o volume de palha sobre o solo. Faça a escolha certa. Escolha a Germipasto. Germipasto, sempre ao lado do homem do campo. Olha, para você ter essa palhada com qualidade, você precisa de boas sementes, comprometida com o seu resultado, com uma boa germinação. E a Germipasto tem esse grande compromisso com você, que é justamente fornecer o que é de melhor em semente de pastagem. Lembrando que hoje nós trabalhamos aí com pelo menos 19 cultivares, né? Todas as braquiárias, comercialmente falando, que estão inseridas no mercado nacional, os pânicos e também leguminosas. E tudo isso, meu amigo, em 3 apresentações. Sementes convencionais, né, com 50 de valor cultural para as braquiárias e 35 para os pânicos. Semente Select, né, um material exclusivo da Germipasto, que nós lançamos agora no ano de 2017, ano passado. E por último, as sementes com 80 de valor cultural, onde você que é agropecuarista, faz a integração lavoura-pecuária, tem máquinas precisas para fazer exatamente esse plantio, esse é o material que a gente indica para você. Mas para isso, meu amigo, pega o telefone agora mesmo e entre em contato com a central de vendas da Germipasto. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Se você preferir mais informações sobre as cultivares produzidas e comercializadas pela Germipasto, aí está o nosso endereço na rede mundial de computadores, né, o www.germipasto.com.br. Mídias sociais, a Germipasto também presente tanto no Facebook como também no Instagram. E para você que gosta, né, de visualizar casos de sucesso, boas formações de palhada, lá no YouTube você encontra aí praticamente 600 vídeos que a empresa já colocou à sua inteira disposição. Bom, Antônio, por hoje é isso, é com você. Guilherme, obrigado pelas informações, pela participação. Até amanhã, um abraço. Até amanhã. Obrigado. Vamos a um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho para falar para você sobre agricultura. Teremos muitas informações sobre soja e também milho. Fique com a gente, nós voltamos em 2 minutos. 8 horas e 37 minutos, bom dia, produtor, de volta na sua manhã de terça-feira. Agora o assunto é sobre as braquiárias. Você, produtor rural, você sabe qual que é a braquiária ideal para a sua propriedade rural? O analista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias, conversou com ela que é considerada a mãe das braquiárias e a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Cacilda Borges do Vale. Ela deu dicas importantes. Veja. Doutor Cacilda, você é conhecida como a mãe das braquiárias. Hoje, no Brasil inteiro, a braquiária passa a ter um papel cada vez mais fundamental, não apenas na pecuária, mas na agricultura também. Já que quando a gente começa a pensar em usar solos arenosos, praticamente é quase que obrigatório pensarmos a entrar a braquiária como uma planta que vai gerar mais matéria seca no solo, vai compensar as fraquezas que tem os solos arenosos. Eu queria que você comentasse com os nossos telespectadores a situação atual dos trabalhos com braquiária e qual é a perspectiva de futuro em cima disso. É muito interessante essa sua pergunta, porque a gente sempre teve aquela preocupação de, não, é pastagem, vamos tentar melhorar essa situação de Brasil, que era uma capacidade de suporte muito baixa, era um ganho individual muito baixo e plantio de extensas áreas com 1 ou 2 cultivares. Então, com essa diversidade que já está disponível, graças a Deus, né,
nos últimos 15 anos, praticamente, bastantes variedades já saíram para o mercado. A nossa preocupação agora, em focando o melhoramento genético dessa planta, é justamente a gente procurar ajustar às demandas do mercado para nichos de mercado. Então, a gente está procurando materiais que tenham realmente alto valor nutritivo, porque a gente está preocupada também com emissão de gases de efeito estufa. A gente quer materiais que nos deem uma resposta um pouco melhor durante o período seco, então um pouco menos estacionalidade de produção, aqueles picos de produção durante o período de chuva e o período de seca muito sentido. E também estamos preocupados com a questão de solos mais encharcados, porque a gente está muito sem opção para esses solos que eventualmente com as mudanças climáticas também vão sofrer com uma drenagem deficiente. Não vai ser a questão de um solo inundável como nós temos, por exemplo, no Pantanal. Essa não é o habitat para essas braquiárias, né? Mas um programa de melhoramento é um programa a longo prazo. Então, o que a gente estiver fazendo hoje, ou fizemos ontem, é um prazo de 7, 8, às vezes 10 anos para estar entrando no mercado. Então, é muito importante que a gente tenha esses objetivos, essas metas muito esclarecidas dentro do programa de melhoramento. Canteirinho a seguir já é a Tupi, que já é o resultado da primeira seleção que a gente fez aqui. Então esse é um material que você vê é uma cobertura de solo, ela é muito mais agressiva, ela já está mais germinada e mais cheia do que a própria umidícula, com essas primeiras chuvas, e ela tem funcionado como então o pai nos cruzamentos com outros materiais. Então a nossa ideia é agora consertar a produção de semente, porque a Tupi entrou no mercado em 2012, mas ela ainda não pegou porque está com bastante problema de produção de sementes. E em termos de resistência à praga, especialmente cigarrinha, que é um dos grandes obstáculos em termos no manejo de braquiária, como é que elas são? Bom, se você está falando num período de utilização desse pasto na integração entre março, abril até setembro, a paiaguá se encaixa muito bem, porque ela é uma planta que põe muito mais folha do que põe como, mais fácil de dessecar, porque ela com a mesma dessecação que você utilizaria para braquiária rusiziensis, você utiliza para paiaguás, só que ela não tem resistência às cigarrinhas típicas das pastagens. E a piatã tem. Então, se você vai fazer a pastagem que vai durar até o próximo ano, aquela integração com lavoura de pasto de ano e meio, então a piatã é uma melhor opção. Está saindo também do programa que não é o nosso programa aqui, mas da Embrapa Gado de Leite, uma rusiziensis nova, que deve estar já disponível no mercado a partir do ano que vem. Essa também é uma proposta para uso em integração. Uma rusiziensis com uma formação muito boa, com mais quantidade de massa, com muito bom valor nutritivo e com boa capacidade de formação de palha. Bom, um outro campo que nós comentávamos antes de chegar aqui na área experimental é a questão dos híbridos. Você acredita que daqui para frente você vai ter um novo ciclo da braquiária com os híbridos? Já estamos em franca produção. Nós já temos híbridos entrando já nos primeiros ensaios regionais e formamos uma subcoleção de híbridos de Brachiara decumbens. Brachiara decumbens, infelizmente, só temos aquela braquiarinha no mercado, que é a Brachiara decumbens cultivar basilisque. E conseguimos finalmente fazer plantas sexuais de decumbens para que a gente conseguisse cruzá-las com brisanta, cruzá-las com rusiziensis. E esse programa é agora o que está priorizado aqui dentro da Embrapa Gado de Corte. Então vamos partir para algumas mães selecionadas de Brachiara decumbens que se mostraram interessantes e vamos cruzá-las com braquiárias brisantas. Quando você fala em decumbens para o pecuarista, é o sonho de consumo dele. Eu acho que é uma das braquiárias que expandiu inicialmente. É uma planta fantástica, rebrota e tal. Infelizmente, o grande ponto fraco dela chama-se resistência à cigarrinha. E nesse modelo, vocês vão colocar, por exemplo, materiais vindos da brisanta para dar uma resistência a esse híbrido? Pois é, nós já temos um híbrido que foi lançado este ano, que é o Ipiporã, que significa bom começo, feliz origem, né? Bom começo. E esse híbrido tem resistência não apenas às cigarrinhas típicas das pastagens, mas está com resistência à marra-narva, que é aquela cigarrinha da cana. E esse vai ser então o nosso genitor. Nós vamos fazer o bloco já está até formado do Ipiporã, e vamos colocar lá no meio plantas sexuais de Brachiara decumbens. Então o cruzamento vai ser de sexuais de decumbens,
de preferência aquelas que já têm alguma avaliação, tanto de produção de semente, que já têm alguma tolerância a solos ácidos e que se mostraram produtivas agronomicamente, vamos cruzá-las com um genitor que tem essas características de resistência às pragas. E na expectativa de gerar aí, não sei, 3.000, 4.000, 5.000 híbridos, e aí começa todo o programa de peneira, de seleção, para a gente chegar naquele material daqui a 6, 7, 8 anos, um material de origem, de características de Brachiaria decumbens com resistência à cigarrinha. Nós falamos a respeito da questão do futuro das braquiárias. Esse é um exemplo. Eu gostaria, Cacilda, que você comentasse para os nossos companheiros e companheiras que estão assistindo o que é esse híbrido. Esse aqui é o híbrido chamado Ipiporã, que significa bom começo em Tupi-Guarani, e este é um híbrido resultante do cruzamento de uma rusisiensis com uma Brachiaria brisanta, que não é a cultivar marandu. Então, esse é um híbrido cruzado lá em 1992, para vocês verem como demora esse processo, mesmo porque a gente tinha outras prioridades, enquanto isso aqui estava sendo estudado na parte básica de cromossomos, de fertilidade, de produção de sementes, a gente estava correndo com esses lançamentos outros que era da Piatã, da Charaés, da Paiaguás e da Tupi. Então ele foi ficando um pouco de tempo na prateleira. Mas desde o começo ele se mostrou muito interessante quanto à persistência. Então ele, no meio dos outros irmãos dele, havia ataques de cigarrinha, havia intempéries de seca e etc. E esse danado aqui sempre verde, sempre bem. Então começamos a multiplicação de semente, passamos nos ensaios regionais, passamos no ensaio de sob pastejo, para nossa grata satisfação no ensaio de comparação com o amarandu, ele deu realmente um ganho de peso individual excelente por ser principalmente pura folha. E nos ensaios de cigarrinha, ele já desde o começo também se mostrou muito interessante contra a resistência às cigarrinhas típicas de pastagem, né? Seja Zulia, Notozulia, Deois e outras, e no fim das contas foi o teste feito com Mahanarva, que é a cigarrinha da cana. Este é o material que então mostrou-se resistente à cigarrinha da cana. Proteína e palatabilidade são os dois índices altos dele? Esta é uma das características, é o ganho individual que esse material deu. Ele não deu a capacidade de suporte que deu a marandu. Então você coloca menos animais por área. Mas o que os animais ganharam, em compensação, compensou o menor número de animais. Então, em termos de quilos de carne por hectare, ele equivaleu ao marandu. Você já tem alguma avaliação dele nesses modelos de integração agricultura-pecuária? Ele entrou muito de leve o ano passado. Não, parece que não há problema de dessecação, então ele é de fácil dessecação, possivelmente porque ele é pura folha, né? Então não está tanta macega, mas ele ainda está fazendo parte dos ensaios de integração lavoura-pecuária. Mas ele é um material, João Pedro, que é mais mesmo para formação de pastagem, ganho individual. Nós estamos recomendando, está sendo testado também para gado de leite, por justamente ter essa característica de ter um valor nutricional mais alto, então para categorias animais mais exigentes. Tudo vem da África. Você teve há pouco tempo atrás, acho que no Quênia, né? Como é que funciona? Como é que é na África, como é que são na África as braquiárias? São materiais genéticos ainda inexplorados. Isso é um pouco chocante. Está dentro do centro de origem de braquiária, como eu estive no Quênia, na região de Nakuru, que é o oeste do Quênia, com materiais nativos e que eles simplesmente não exploram porque culturalmente é muito diferente o sistema de produção africano e o nosso. Mas os materiais vieram da África originalmente porque lá sempre houve uma pressão de seleção por ruminantes muito forte, enquanto que as Américas, principalmente a América do Sul, nunca teve uma pressão de animais pastejando e remoendo e pisando em cima desses nossos materiais. Então os capins brasileiros, infelizmente, não têm tolerância a superpastejo, a pisoteio, e os capins africanos sim. Por conta disso é que a gente trabalha com esses materiais que são realmente muito responsivos. Quando a gente vê aqueles milhares de antílopes, gunôs e outros em cima, batendo em cima, os que sobreviveram são fortes. É a lei
da sobrevivência na selva. Então, esses materiais desenvolveram estruturas e formas de escapar a esse superpastejo. Então, por isso é que a gente pode impor uma pressão de seleção grande em cima deles. Inclusive, quando a gente está fazendo a avaliação desses materiais, a gente não põe animal nas fases iniciais. A gente faz com cortes, porque é muito mais fácil você entrar com máquina e vir cortando esses materiais experimentais. E a gente corta relativamente baixo. Isso é muito mais drástico do que um pastejo. Porque o animal vai, ele seleciona alguns e ele deixa alguma coisa. A máquina não, a máquina vem e corta tudo. Então a gente está pondo uma pressão de seleção forte nesses materiais já desde as fases iniciais da avaliação dos filhos, das progênies. Bom, vocês tiveram essas informações da mãe das braquiárias, doutora Cacilda Vale, então isso é importante. Eu acho que o trabalho que vocês fazem aqui na Embrapa provocou uma revolução na pecuária brasileira. E agora está provocando uma revolução na agricultura brasileira, porque as braquiárias hoje fazem parte do processo. Então, nós sempre estamos aqui com vocês para que essas informações sejam massificadas, que elas cheguem ao produtor. E hoje você tem dificuldade no Brasil, a pecuária passa por uma situação complicada esse ano, a pecuária de leite também com os preços, e o pasto é o melhor caminho para ele reduzir custo, para ele aumentar a produtividade. Cacilda, muito obrigado pelas informações e tenho certeza que quem está nos assistindo vai aproveitar e muito esse trabalho seu. Eu é que agradeço e acho muito importante o que você anunciou, que é fazer essa informação chegar ao campo. Eu aproveito para fazer uma dica de um aplicativo que nós estamos desenvolvendo, chama-se Pasto Certo. Ele é livre, ele é para Android, por enquanto não é ainda para iOS, mas nesse Pasto Certo nós já colocamos 10 cultivares de braquiária e 6 cultivares de pane, com todas elas disponíveis comercialmente, e ali existem 107 características que qualquer pessoa que baixe o aplicativo possa consultar, comparar se é a morfologia, se é reconhecer o que é, vão inclusive com fotografias, com tabelas, se quiser saber o ganho de peso na água, na seca, a capacidade de suporte, quanto que tem que colocar em adubação. Então façam uso, deem o retorno, existe inclusive a ferramenta de vocês nos darem retorno para que a gente consiga sempre dinamizar. A nossa ideia é colocar o restante das outras cultivares forrageiras, seja de estilosantes, de capim-elefante, de andropógon, o que tiver disponível, colocar nesse aplicativo para facilitar a vida de quem está lá no campo. Ele vai funcionar offline, então você pode estar no campo sem sinal de celular e ele vai, uma vez baixado, ele lhe dá as características todas. Façam bom uso e nos deem o retorno, por favor. Mais uma vantagem de ter assistido esse programa. Muito obrigado, Cacilda. 8 horas e 51 minutos, hora de sabermos como que está o mercado financeiro nacional e também internacional. Para isso, nós vamos até São Paulo, até a B3 Brasil Bolsa Balcão, falar com a Sara Kirchhoff nesse início de manhã de terça-feira. Sara, muito bom dia para você. Quais são os destaques nacionais e internacionais desta manhã? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos acompanham no Bom Dia, Produtor. Bom, um dos destaques do noticiário da manhã dessa terça-feira, é que nos próximos dias o ministro interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, que está no lugar do Marcos Pereira, que deixou o cargo no último dia 5, ele deve viajar para Bruxelas, na Bélgica, para fazer uma reunião ministerial de acordo de associação acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia. Essa notícia ela foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira e, de repente, daí podem vir algumas decisões, alguns acordos importantes entre o Mercosul e a União Europeia. Agora vou passar para o índice Bovespa, que ontem bateu mais um recorde histórico, puxado também pelos índices lá dos Estados Unidos, que tiveram uma segunda-feira bem positiva. Ontem, então, com isso, o índice Bovespa, que é o principal índice aqui da Bolsa de Valores de São Paulo, bateu mais um recorde histórico aos 81.675 pontos. O Ibovespa subiu mais de 0,5% ontem, na segunda-feira, primeiro dia da semana, e entre as principais altas aparecem as ações da Eletrobras, ON e PN, com altas bem significativas no índice Bovespa. As ações da Eletrobras ON subiram quase 7%, da Eletrobras PN subiram 4,20%,
da Via Varejo tiveram uma alta de 3,32% e as ações da Fibria também tiveram uma alta importante acima dos 3%. As ações da Eletrobras, elas têm esse impulso positivo, especialmente por causa dos avanços na privatização da companhia. Lembrando que na última sexta-feira o presidente Michel Temer assinou o projeto de lei para a privatização da Eletrobras e isso faz com que as ações estejam subindo e muito aqui no índice Bovespa. As ações da Eletrobras, então, estiveram entre as principais altas ontem. E ontem de manhã a gente mostrou o dólar caindo frente ao real, aos R$ 3,18, só que no decorrer da sessão o dólar virou o jogo e acabou a segunda-feira em alta, uma alta de 0,24%. Com isso, dólar comercial ficou em R$ 3,21. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou a legislação que foi aprovada pelo Congresso e que permite a reabertura do governo e o financiamento para até pelo menos o dia 8 de fevereiro. Dito isso, vamos para as bolsas internacionais, começando com as bolsas na Ásia. Na manhã desta terça-feira, como se comporta o mercado lá da Ásia? Temos as telas. Tóquio tem uma alta de 1,29%, enquanto Hong Kong avança mais de 1,5%, Xangai sobe 1,29% e Bombai sobe quase 1% na manhã desta terça-feira. Das bolsas da Ásia, já passamos para as bolsas da Europa. Na manhã também desta terça-feira, Frankfurt avança quase 1%, Londres sobe 0,34%, Paris tem alta de 0,15%, enquanto Madrid avança 0,36% e Milão sobe 0,06% neste momento. Nesta manhã de terça-feira, todas as principais bolsas da Ásia e também da Europa começam o dia de hoje aqui no Brasil em alta. Devolvendo o sinal para Campo Grande, daqui a pouquinho eu volto com mais informações de mercado direto da Bolsa de Valores de São Paulo. É com você. Obrigado, Sara, pelas informações. Daqui a pouquinho nós teremos mais detalhes, mais informações direto da B3 Brasil Bolsa Balcão, informações em tempo real para você que nos assiste aqui no canal do Boi. Agora é hora de intervalo comercial, mas voltamos em 2 minutos com muito mais informações sobre agricultura na sua manhã de terça-feira. Fique com a gente. Faltando 2 minutos para as 9 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, na sua manhã de terça-feira, com muita informação sobre agricultura e pecuária. Aliás, muita informação sobre agronegócio. E a Monsanto lançou recentemente uma nova variedade de soja que é mais resistente a herbicidas. O lançamento aconteceu na última semana, durante a Showtech que aconteceu em Maracaju, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Quem esteve por lá e traz para a gente os detalhes é o repórter Kleber Rabelo. Um novo patamar de produtividade. É assim que a Monsanto classifica a nova geração da soja que vem sendo desenvolvida pela empresa, a Intacta 2 Xtend. A tecnologia foi apresentada durante uma exposição de produtos agrícolas em Maracaju, interior do Mato Grosso do Sul. Quem visitou o estande da Monsanto conheceu o produto através de uma experiência virtual. A soja com tecnologia Intacta 2 Xtend deve vir ao mercado com mais facilidades ao agricultor no manejo de plantas daninhas e lagartas, possibilitando o aumento de produtividade da lavoura. Essa é a nova revolução da agricultura. A gente está trazendo a nova era da soja com a terceira vez que a gente vai fazer isso como companhia. Então a gente trouxe a soja RR, trouxe a Intacta e agora a gente vai trazer a plataforma Intacta 2 Xtend, que a ideia é ter um outro patamar de produtividade, através de um controle melhor de lagartas, um manejo mais eficiente de plantas daninhas, produtos químicos específicos para aplicação no produto, enfim, um manejo mais inteligente para o agricultor. É a primeira vez que você vai ter um químico diferente, então você tem dicamba, que é um herbicida novo no Brasil, que não tem, e que ele vai ser aplicado na cultura. Então ele ajuda ao manejo mais eficiente e você melhora toda a proteção de lagarta que a Intacta já traz e adiciona a Spodoptera, que é uma lagarta importante hoje na agricultura. Existe uma expectativa grande que esse novo patamar seja similar ao que foi de Intacta para RR. Mas quem vai dizer o quanto que é este patamar vai ser o agricultor. Então, a partir da safra 19, a gente vai ter um grupo de agricultores, do MS inclusive, testando esse produto nas áreas deles, nas condições deles e na realidade dele, para aí sim ele definir qual que é o valor, quanto que aumentou de produtividade. A tecnologia ainda não foi aprovada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, mas já no ano que vem vai ser possível testar o produto. A previsão é de que a soja com tecnologia Intacta 2 Xtend seja comercializada a partir de 2020.
A Monsanto escolheu Mato Grosso do Sul para apresentar a experiência virtual do novo produto. O gerente de lançamento de biotecnologia da empresa destaca que o agricultor sul-mato-grossense realmente se interessa por tecnologia agrícola e está sempre atento às novidades do setor. Mato Grosso do Sul para a gente é muito importante, né? Pensando em soja, então, é um dos lugares muito críticos para o Brasil e principalmente pensando em adoção de tecnologia. O agricultor do Mato Grosso do Sul sabe o valor da tecnologia e rapidamente adota à medida que ele entende aquele valor para o campo dele. Então, nossa expectativa com o agricultor do Mato Grosso do Sul, assim como o Intacta, ele foi um grande parceiro para esse lançamento, e Intacta 2 Extend ele vai ser também e vai trazer junto com a gente essa tecnologia. Quem acompanhou a apresentação do produto ficou interessado nos componentes da nova tecnologia, levando em consideração os desafios e as dificuldades que o agricultor enfrenta para aumentar a produtividade. Hoje em dia, a dificuldade nossa de aumentar a produtividade está muito em cima da dificuldade de controle de plantas invasoras. E essa tecnologia parece que ela vai vir com mais um produto para estar auxiliando no manejo de plantas invasoras na cultura da soja. Eu achei que foi uma boa apresentação, bem dinâmica aí, que pode demonstrar para a gente que é um produto que vem para agregar aí na agricultura, né? Principalmente no controle das plantas daninhas de folha larga, que tem tido bastante dificuldade para o controle hoje. E é um produto ali que vem para somar e começar a produzir mais do que a gente está perdendo por causa dessas plantas daninhas. E o Bom Dia Produtor destaca para você as principais commodities brasileiras e também como que está o mercado financeiro nesta manhã de terça-feira. Para isso, nós vamos voltar até São Paulo, até a Brasil Bolsa Balcão, a B3, onde está Sara Kirchhoff, que traz para a gente a atualização de mercado com relação às commodities. Sara, qual o destaque de agora? Antônio, daqui a pouquinho eu vou trazer as commodities tanto no mercado futuro quanto no mercado físico, mas antes eu gostaria de destacar uma notícia que é a respeito daquela suspensão das embarcações de carga viva pelo Porto de Santos, né, o que aconteceu agora no mês de janeiro. Lembrando que o Porto de Santos ficou um longo período sem fazer esse tipo de embarque e em novembro do ano passado, outubro do ano passado, embarcou aí mais de 20 mil cabeças de gado em forma de carga viva, né, e essas embarcações elas foram suspensas agora no mês de janeiro. E ontem eu conversei aqui na Bolsa de Valores de São Paulo com o presidente interino do Conselho Nacional de Gado de Corte e ele fala justamente sobre o posicionamento dele a respeito dessa suspensão, a Sebastião Guedes, e a gente vai acompanhar agora essa entrevista. Sebastião Guedes, presidente interino do Conselho Nacional de Pecuária de Corte. Seja bem-vindo ao SBA. Eu já vou direto ao ponto. Qual é o posicionamento do Conselho Nacional de Pecuária de Corte em relação a essa suspensão de embarques de carga viva pelo Porto de Santos? O Conselho Nacional de Pecuária de Corte tem uma posição clara a favor de exportação de animais vivos, de animais em pé. Diversos países fazem isso e o Brasil tem condições de fazer. Se não fizermos, perderemos o mercado para a concorrência. A exportação de gado em pé, em navios, é regida por organismos internacionais. A Organização Mundial de Saúde Animal e outras já definiram essas questões. Eu não sei por que algumas entidades brasileiras que nem têm poder de legislar, né, administrações de portos, ficam colocando restrições com base em sugestões indevidas, e sugestões estapafúrdias de alguns deputados que, ao invés de cuidarem dos principais problemas que afetam a população brasileira, ficam cuidando, sabe, de assentos em legislações internacionais que já definiram o tema. Nós somos a favor da exportação de gado em pé e a Organização Mundial de Saúde Animal já definiu as condições. Se o navio é feito para transportar esses animais, e navios enormes que levam 25 mil cabeças por 10, 15, 20 dias,
Não é a administração de um porto que vai legislar sobre isso. No Brasil, nós estamos tendo uma inversão de valores, né? Nós temos que seguir, sabe, parâmetros legislativos e não dependermos do burocrata ou de uma entidade querendo legislar, meu Deus do céu. A que ponto chegamos? Estamos vivendo crises aí na saúde pública com a febre amarela, na educação com falta de escola, nos transportes, uma barbaridade nas grandes cidades. E ficam cuidando de... se usa pimenta do reino moída, sabe? Ou apenas esfareladas. Tem a dó, né? Seu Sebastião, o Porto de Santos ficou aí um longo período sem fazer esse tipo de embarque e retomou agora há pouco tempo, inclusive fez um último embarque de mais de 20 mil cabeças de gado. Quanto que a pecuária perde com essa suspensão? Quanto que o Brasil perde a cadeia? Perde muito, porque olha, o embarque num navio desse, como o último que fizeram em Santos, foi mais ou menos em outubro, eu calculo, são 25 mil cabeças. 25 mil cabeças são 500 caminhões de novilhos vivos que vêm de diferentes fazendas. E que chegam, né, que foram trabalhados durante 2 anos e que chegam nos portos para ir embora para a Turquia, para outros países do Oriente. Antigamente, a própria Venezuela, né, onde a fome é o grande mal nacional na Venezuela, a Venezuela não importava gado do Brasil, mas saindo do Pará. Então, quem exportava era, principalmente, Pará, o Rio Grande do Sul, com exportações pioneiras para a Turquia, a Bahia, e São Paulo não tinha isso, sabe? Nós tínhamos essa limitação de mercado. E a exportação de gado em pé é uma solução para grandes problemas da pecuária. Nós temos regiões do Brasil, como Belém do Pará, quando não se exportava gado em pé, o oligopólio da indústria frigorífica derrubava o preço da arroba para o criador no Pará. Quando começou a exportar gado em pé, melhorou muito o ambiente de concorrência, sabe? E o preço da arroba se elevou. Nós somos favoráveis e esperamos que Santos, o estado de São Paulo, continue autorizando isto, né? O Conselho, então, ele não enxerga que deva haver algum tipo de regulamentação diferenciada, alguma coisa nesse sentido, para que isso volte a acontecer? Pode até ter regulamentação diferenciada no transporte terrestre, apesar de que a legislação brasileira é muito forte nisso daí. Agora, o transporte internacional, isso é convênio mundial, a Organização Mundial de Saúde Animal aprovou. São 160 e tantos países que aprovaram, inclusive o Brasil. Então, eu não acho justo que um parlamentar provincial, né, estadual, venha com as moções dessa, né? Eu acho que o Brasil está cuidando de coisas super supérfluas e descuidando do que é importante. Nós somos a favor dessa exportação, esse mercado existe se o Brasil não exporta. Exporta Argentina, Colômbia, México, Uruguai. E por que nós vamos deixar de exportar? Nós temos a melhor pecuária de corte comercial do mundo. Maior rebanho comercial do mundo, 220 milhões de cabeças. Geramos 7 milhões de empregos na cadeia produtiva da pecuária de corte. E agora querem dificultar isso daí. Para mim, numa linguagem bem clara, não tem cabimento um negócio desse, sabe? E deputados deveriam cuidar de assuntos mais substantivos que afetam a nós, brasileiros, né? Eu tenho amigos que estão desistindo de vir no Brasil fazer turismo da Espanha por causa dessa incompetência generalizada da administração do caso de febre amarela. Por que deputados não cuidam desse assunto? Seu Sebastião, a gente acompanha que algumas entidades vêm se manifestando aí através de notas, né, e de outras formas contrárias a essa suspensão, inclusive a ASOCOM, a Associação Brasileira de Proteína Animal. Algumas entidades estão aí se manifestando. Deve haver uma união dessas entidades, algum movimento para que esse quadro ele seja revertido? Eu acho que sim, nós temos que fazer pressão política com o apoio de vocês, da imprensa, que é importantíssimo, importantíssimo, e também trabalharmos em conjunto junto às autoridades que realmente devem impor a obediência à legislação. Olha, eu não quero ser radical, mas o Brasil está precisando de um cidadão com uma mentalidade assim
mais realista, de cuidar de coisas importantes, de largar mão, de ficar cuidando de um pedantismo que não cabe na realidade brasileira. São 500 caminhões no embarque desse, de gado que vem de Barretos, vem dessa região aqui de São Paulo, com ótimas rodovias, dentro das leis brasileiras, vem a um porto embarcado num navio que leva 25 mil cabeças, construído especialmente para isso. Ou seja, se a Europa tivesse condições de exportar, usaria esse navio e mandaria, inclusive aqueles países que são os mais, digamos, amigos do chamado exagerado bem-estar animal. É óbvio que bem-estar animal é importante. Eu sou veterinário e por vocação, e nós temos que valorizar esse ponto, mas nós não podemos exagerar, meu Deus do céu. Nós estamos destruindo empregos, nós estamos prejudicando a cadeia produtiva. O Conselho Nacional da Pecuária de Corte, a exemplo de outras entidades que citou aí, é amplamente favorável a este comércio, que é regrado por acordos internacionais da Organização Mundial de Saúde Animal e outros organismos internacionais. Agora, olha, só falta, me desculpe o meu realismo, mas traduz o meu estado de espírito, só falta um vereador numa cidade dessas querer impedir um assunto desse. Não tem cabimento um negócio desse. Seu Sebastião, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e desculpe a franqueza, mas está na hora de nós mudarmos as prioridades. Perfeito, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Esse foi Sebastião Guedes, presidente interino do Conselho Nacional de Pecuária de Corte, e nós voltamos ao programa. E falando em pecuária, daqui a pouquinho eu volto com os preços atualizados do mercado do bezerro, do boi gordo e também trazendo as cotações do milho, da soja e do café para amanhã desta terça-feira. Devolvendo o sinal para Campo Grande, até já. Obrigado, Sara, pelas informações, pela participação. A Sara Kirchhoff volta daqui a pouquinho com a atualização de mercado sobre as principais commodities brasileiras. E nós voltamos também daqui a pouquinho para falar sobre previsão do tempo para você que está nos assistindo. Daqui a pouquinho, previsão para a região norte e também nordeste. Em 2 minutos nós voltamos. Fique com a gente. 9h15 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor. Na sua manhã de terça-feira já estamos já na reta final. Mas antes do término desta edição, tem para você previsão para a região nordeste do país. Aliás, por lá, o tempo continua firme e seco. E isso acaba prejudicando os pastos. Mas vamos saber com a Juliana Rezende se existe previsão de melhora para os próximos dias. Juliana, conta pra gente. A situação na região nordeste vai continuar desse jeito ou tende a melhorar com chuvas previstas? Conta pra gente. Podemos sim esperar mudança no cenário da região Nordeste, mas a partir da próxima semana. Porque agora a umidade do solo ainda segue baixa aqui em grande parte do interior da região. E nos próximos 5 dias, essa condição também não vai mudar. Isto porque a circulação dos ventos no alto da atmosfera ainda segue inibindo a formação de nuvens de chuvas mais intensas em grande parte aqui do interior do Nordeste. Chuva mais forte apenas no litoral norte da região. E essas instabilidades acabam por ser influenciadas por um sistema conhecido como Zona de Convergência Intertropical, que é uma banda de nebulosidade que acaba trazendo mais instabilidades aqui por toda a faixa norte da região Nordeste. Só que no decorrer da segunda semana é quando as chuvas retornam para a região. Um canal de umidade acaba transportando mais umidade aqui para a região central do Brasil e consegue avançar pelo interior do Nordeste. Então volta a chover de maneira mais expressiva e abrangente na região nordestina e principalmente ao interior, que deve receber as pancadas mais expressivas, acumulados de 30 até 50 milímetros aqui desde o sul do Maranhão, Piauí, grande parte da Bahia. No decorrer da terceira semana, essas chuvas mais expressivas agora do interior do Nordeste já perdem intensidade. E dessa vez, a chuva perde força, as pancadas se tornam novamente fracas e também isoladas. Então, no decorrer das próximas semanas, o cenário até fica mais otimista para o crescimento dos pastos no interior do Nordeste. Isto porque as instabilidades retornam por alguns momentos para a região, trazendo cenários mais otimistas, porque são pancadas que conseguem aumentar a disponibilidade hídrica do solo e garantir bom crescimento para os pastos da região. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigado, Juliana, pelas informações, pela participação. A Juliana volta amanhã, sempre com informações atualizadas com relação ao tempo e também às condições de solo pelo país. Agora é hora de falar sobre
Os números para a safra de milho 2017-2018. A Conab divulgou que esses números eles reduziram. E essa mudança aconteceu especialmente no Rio Grande do Sul. Quem traz para você agora as informações com relação aos números da safra de milho é a repórter Annelise Nicolodi. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, revisou para cima a área de produção de milho safra 2017-2018. A redução no volume de produção prevista em 15% caiu para 12% e o recuo na área de 13% para 9%. Ainda assim, os 728 mil hectares cultivados com milho no Rio Grande do Sul são a menor área da história. A produção menor tem a ver, é claro, com a baixa do preço da commodity no mercado e também com a falta de chuva em algumas regiões. Mas esses efeitos, eles só vão ser calculados no fim da colheita. O milho hoje a gente tem um preço bem inferior do que o produtor esperava vender, né? Então, o que acontece? A safra do Centro-Oeste foi muito grande. As exportações brasileiras esse ano foram menores de milho. Existe milho estocado, mas milho que está no Centro-Oeste. E esse frete do Centro-Oeste para cá, hoje está variando em R$300 a tonelada. O milho vai chegar caro. E pela produção, que houve uma diminuição. Essa área que está faltando, deve faltar coisa de 1,5 milhão, 1.600.000 toneladas de milho no mercado interno. Esse milho vai ter que entrar. Então, eu vejo que o produtor que puder segurar sua produção de milho, segura. Não é hora de vender, porque os preços estão baixos em função de não estar assim na boca da colheita. Estão colhendo, o comprador, ele quer comprar barato, tá certo ele. Mas se o produtor puder segurar, segura, porque após o término da colheita nós vamos ter um preço melhor de milho. Annelise Nicolodi, para o SBA. Nove horas e 20 minutos, hora de atualização de mercado e para isso nós vamos até a B3 Brasil Bolsa Balcão, Bolsa de Valores de São Paulo, que traz para a gente agora as informações, é a Sara Kirchhoff. Sara, quais são as informações desse momento? Vamos aos números então, Antônio. Eu vou começar com as cotações do café no mercado físico. Enquanto a arábica sobe, o robusta cai no indicador CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O preço da saca do café arábica, de acordo com o último levantamento do CPE, aparece por R$ 445,71, uma alta de quase 0,5% no dia. Só que no acumulado do mês de janeiro, o produto segue em queda no mercado físico, em queda aqui no Brasil. E o café robusta na Bolsa Futura de Londres aparece com o valor de 300... Na Bolsa Futura de Londres, não. Café robusta no mercado físico, indicador CPEA, aparece por R$ 316,38, em queda de 0,72% no dia, mas uma queda ainda mais forte no acumulado do mês de janeiro, no acumulado do ano de 2018, que agora passa dos 11%. Já o café robusta, agora sim, na Bolsa Futura de Londres, terminou a segunda-feira em alta ontem, assim como o café arábica na Bolsa de Nova York e café BMF Bovespa. E na manhã desta segunda-feira, café robusta tem queda na Bolsa Futura de Londres, diferente de ontem. Os contratos com entrega em março caem quase 0,5% nesta manhã e apresentam um valor de $1.759 a tonelada. Contratos com entrega em maio caem 0,17% por $1.748 a tonelada e contratos com entrega em julho, próximos da estabilidade, com uma leve queda de 0,05%, aparecem por $1.778 a tonelada. Já o café arábica na Bolsa Futura de Nova York, que ontem buscou recuperação depois das perdas recentes, em função da estimativa de uma super safra de arábica aqui no Brasil, na manhã desta terça-feira vem em queda depois desse movimento de recuperação. Os contratos com entrega em março caem quase 1% e aparecem
aparecem por $1,21 por libra-peso, enquanto os contratos com entrega em maio aparecem por $1,23 por libra-peso, também em queda próxima de 1%. Já os contratos com entrega em julho são cotados em $1,26 por libra-peso e os contratos com entrega em setembro, que é o mês referência para o mercado do café, estão em $1,28 por libra-peso. Café BMF Bovespa terminou a segunda-feira também em alta e na manhã desta terça-feira cai. Os contratos com entrega em março têm uma queda que passa de 0,5%. No ajuste anterior, o valor da saca aparecia em $155,85 e nos últimos negócios temos o valor de $154,70 a saca. E os contratos com entrega em setembro têm uma queda ainda maior, uma queda de 1% nesta manhã, que no ajuste anterior, o valor da saca para este vencimento aparecia em $155,40 e nos últimos negócios vem em $153,85. Do mercado do café, vamos passar para o mercado do boi gordo. Ontem, de acordo com Safras e Mercado, os preços da arroba do boi gordo em diversas regiões tiveram quedas drásticas. Mas aqui no estado de São Paulo, de acordo com o indicador CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a arroba do boi gordo teve uma leve alta aí de 10 centavos. Passou de R$ 147,65 para R$ 147,75. No acumulado do mês, boi gordo sobe 1,20%. Enquanto isso, o bezerro, que tem alta diária, uma alta de 0,71%, no acumulado do mês, cai quase 2,5% e tem o valor atualizado em R$ 1.143,81 por cabeça no estado de Mato Grosso do Sul. Do mercado físico, passamos para o mercado futuro do boi gordo BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo. Os contratos têm comportamentos mistos aí na manhã desta terça-feira. Tem contrato em alta, contrato em queda e contrato próximo da estabilidade. Os contratos com entrega em janeiro sobem 0,24%. No ajuste anterior, a arroba aparecia em R$ 146,15 e nos últimos negócios apresentam um valor de R$ 146,50, com 120 contratos negociados até este momento. Já os contratos com entrega em fevereiro caem levemente em 0,07%. O valor da arroba no ajuste anterior vinha em R$ 145,10 e nos últimos negócios aparece por R$ 145 simplesmente. Já os contratos com entrega em março estão próximos da estabilidade, com uma leve alta de 0,03%, passando aí de R$ 144,75 para R$ 144,80. E os contratos com entrega em outubro, que é a mais referência para o mercado do boi gordo, vem em queda na manhã desta terça-feira, depois de subir ontem, uma queda de 0,72%, passando de R$ 152,10 o valor da arroba para R$ 151 nos últimos negócios. Já o mercado do milho, ontem no indicador CPE, mercado físico, terminou a segunda-feira em queda a saca de milho. Em queda não, em alta, perdão. A saca de milho que antes aparecia por R$ 32,33, ontem com uma alta de quase 1%, subiu para R$ 32,62. Só que no acumulado do mês de janeiro, no acumulado do ano de 2018, a saca de milho ela vem em queda no indicador CPE, uma queda forte em diversas regiões. Isso é impulsionado principalmente pelo avanço na colheita, especialmente na região sul do país. E o milho no mercado futuro, ontem na Bolsa de Chicago, começou o dia em alta, como nós mostramos aqui no Bom Dia Produtor, terminou o dia em queda, com preços mais baixos em meio ao fraco desempenho das inspeções de exportações dos Estados Unidos. E na manhã desta terça-feira, milho segue em queda na Bolsa Futura de Chicago, como a gente acompanha na tela. Os contratos de março caem 0,21% na manhã desta terça-feira e aparecem por $3,51 o bushel. Contratos com entrega em maio, também com uma queda aí muito parecida, todos eles caem cerca de 0,20%. E os contratos com entrega em maio aparecem por $3,59 o bushel, enquanto os vencimentos de julho estão em $3,68 o bushel e os contratos com entrega em setembro aparecem por $3,75
centavos o bushel nos últimos negócios. E o milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, o mercado futuro, tem comportamento diferente, vem em alta nesta manhã. Os contratos com entrega em março avançam 0,30%. No ajuste anterior, o valor da saca vinha em R$ 33,18 e nos últimos negócios aparece então por R$ 33,28, 10 centavos acima, com 890 negociações esse vencimento de março. Os contratos com entrega em maio avançam mais de 0,5%, passando de R$ 33,07 a saca para R$ 33,24 a saca. E os contratos com entrega em setembro não têm variação e ficam em 32 centavos a saca. Para terminar os preços das commodities na manhã desta terça-feira, vamos para a soja, que ontem teve uma alta no indicador CPEA no estado do Paraná, terminando o dia em R$ 71,91 o valor da saca de soja. Essa não está atualizada, infelizmente. A de ontem, o fechamento foi R$ 71,91, uma leve alta no dia, mas uma queda de mais de 1,5% no acumulado do mês. Já em Chicago, ontem a soja também subiu, especialmente por causa das preocupações com o clima na Argentina. E na manhã dessa segunda-feira, a soja segue em alta na Bolsa Futura de Chicago, com os principais contratos avançando em 0,22%. Com isso, o vencimento de março fica em $9,86 o bushel. Os contratos com entrega em maio, neste momento, aparecem por $9,98 o bushel. E os contratos com entrega em julho estão em $10,08 o bushel. E a soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo, não temos as variações, temos somente o ajuste anterior do contrato de março, que aparece por $21,69 a saca. Os contratos que vencem em maio estão em $21,95 a saca no ajuste anterior, e os contratos com entrega em julho aparecem por $22,19 a saca. E para encerrar as informações de mercado na manhã desta terça-feira, vamos ver como está o dólar. O dólar que ontem começou o dia em queda, mas terminou com uma alta frente ao real. Na manhã desta terça-feira segue em alta, sobe 0,28% a moeda norte-americana frente ao real, avançando para R$ 3,21 mais 90. Vamos ver como é que termina a cotação da moeda norte-americana ao longo desta terça-feira. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com você mais uma vez, Antônio. Obrigado, Sara, para você. Ótima terça-feira e até amanhã. A Sara Kischa volta amanhã, juntamente com a gente, às 7h15 da manhã. E desde já quero agradecer a sua audiência, o seu carinho, a sua companhia. Se você perdeu algum conteúdo, quer rever o programa de hoje, daqui a pouquinho estará disponível para você no nosso canal no YouTube, youtube.com/canal do Boi. Para você, ótima terça-feira e até amanhã. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar